Irmãos e irmãs, nós somos a Paróquia Nossa Senhora Consolata e vamos para o nosso segundo encontro deste mês de outubro, falando sobre sacramentos. Eu sou o diácono Zé da Cruz, iniciamos como introdução e hoje falaremos sobre 2 sacramentos que recebemos ainda na iniciação cristã. Peçamos que Nossa Senhora nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, sede a nossa força e o nosso entendimento. Batismo. Todos nós somos batizados, não é verdade? Nos primeiros tempos apostólicos, o batismo era administrado, então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos pegando os sacramentos e contando um pouquinho o rápido histórico de cada um deles, como ele surgiu na igreja primitiva e foram desenvolvendo. É claro que é um material bastante resumido, não tem como, Então, nos primeiros tempos apostólicos, primeiros aí 250 anos, o batismo era administrado logo após a profissão de fé. Anunciava-se Jesus como Senhor e Salvador, e aqueles que se convenciam desta verdade, arrependiam-se de seus pecados e eram batizados. Você pode conferir na sua Bíblia, Atos 2, 41, Atos 8, 27. Como nós falamos no primeiro encontro, tudo tem embasamento bíblico, No primeiro século, tem um detalhe interessante aqui. O primeiro século não se fez por um longo tempo no inicial, batismo de crianças. Qual a razão? A razão é bem simples. Não se tinha uma estrutura familiar pronta, pais e padrinhos, que pudessem assumir e se responsabilizar pela educação na fé dessa criança. Porque ainda não havia igreja. A igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. A partir dali, na nossa linha do tempo, no nosso cronos, aí vem a palavra cronologia, no nosso cromos, a igreja passa então a existir. Então não havia. Então não havia uma estrutura de família cristã com os padrinhos para dar uma formação cristã a essa criança, porque ainda não tinha a igreja. Somente após esses primeiros tempos, a igreja passou a ministrar este sacramento também para as crianças. Então, primeiro, havia o catecumenato, adolescente, jovem, adulto, que ouviam a pregação querigmática dos apóstolos, procuravam os apóstolos porque queriam ouvir mais, então eles eram impactados pela pregação querigmática, manifestavam vontade de ser batizado, passavam por uma preparação, como a gente vai ver aqui, e depois eram batizados. Aí na segunda geração, esses catecúmenos, que agora tornaram-se cristãos batizados, já haviam se casado, tinham suas esposas, suas crianças. Aí sim, já havia uma estrutura familiar que pudesse assumir a missão dada pela própria igreja, por Jesus Cristo, de serem os educadores da fé desta criança. Então esta é a razão por que nos primeiros tempos a igreja não batizava a criança. Você pode encontrar isso em Atos, aqui na Sagrada Escritura, 16, 31, 33, onde fala assim, e imediatamente o carcereiro recebeu o batismo, ele e todos os seus, fecha aspas. Aquele episódio da prisão, em que depois ele é batizado, o carcereiro, e todos os Pedro que está preso, e sai, é liberto de maneira miraculosa, o carcereiro fica desesperado, ele vai dizer que não tem culpa, e depois o carcereiro vai tornar-se um cristão e recebe o batismo,
ele e toda a sua família. Ora, há de se supor, imaginar que naquela família tem a criança. Então é uma referência já ao batismo que a igreja vai ministrar às crianças. Então, mas inicialmente o batismo, como nós falamos aqui, era ministrado apenas a adultos que o pediam após ouvirem o anúncio do querigma. Esses que se preparavam para receber o batismo eram chamados de catecúmenos no início. Passavam por uma preparação, né, onde os candidatos eram instruídos nas verdades da fé, um período aí que vai de 2 a 3 anos mais ou menos. Cada catecúmeno tinha o seu padrinho, chamado na nova catequese de hoje de introdutor, ele que vai introduzir aquele membro na igreja, para que ele vai se adequando a ser um membro da igreja. E que o acompanhava na prática cristã, era esse padrinho que testemunhava perante o bispo se aquele candidato vivia como cristão, era instruído na doutrina e já podia ser batizado. Olha a importância do padrinho do catecumenato. Não era só ali, formalmente, apenas na cerimônia, como nós fazemos hoje, mas ele acompanhava o seu afilhado no trabalho, na família, no lazer com os amigos, para perceber, para ver se realmente ele tinha uma vocação cristã, se o seu comportamento, se a sua conduta condizia com alguém que era cristã. E era esse padrinho que ia testemunhar diante do bispo, pelo seu afilhado, dizendo que ele estava apto, né, tinha o conhecimento e tinha a prática da doutrina cristã de Jesus Cristo. Era o padrinho que fazia isso. Normalmente, o batismo era ministrado na vigília pascal e também no dia de Pentecostes, no início da igreja. Nos primeiros tempos, né, batizava-se em fontes e rios. Nossos irmãos da congregação cristã mantêm esse costume inicial, né? É batizado em fontes e rios de águas correntes. Depois, por uma questão prática, as igrejas começaram a construir pequenas piscinas chamadas de batistério, onde o batizando era mergulhado, fazendo-se 3 imersões, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Para os enfermos, bastava uma infusão ou aspersão com água. Se um catecúmeno sofresse o martírio, o batismo de sangue substituía o batismo com água. No ano 200, século II, já se usavam outras cerimônias que lembram a celebração atual do batismo, como a imposição do sinal da cruz, a renúncia a Satanás, a unção com óleo, a profissão de fé, a veste branca. Esta veste branca, sinal de que a pessoa foi revestida em Cristo, a pessoa usava durante 8 dias, eles eram chamados de iluminados. Então você vai encontrar tudo sobre o batismo no diretório sacramental da nossa arquidiocese, no nosso catecismo, né? Para você ser uma pessoa bem informada a esse respeito. Agora nós vamos pegar aqui um resumo de um dos sacramentos que recebe também na iniciação cristã, mas não é a Eucaristia. A Eucaristia é mais longa, vai requerer mais tempo. Vamos falar sobre a penitência, que está bem resumidinha aqui para você entender. A penitência, a confissão, que antes do concílio era chamado de extrema unção, né? O padre usava a batina preta naquele tempo, e quando tinha um vizinho doente, o padre ia lá, falava assim, o fulano vai morrer. Como você sabe? Porque o padre foi lá. Né? Extrema unção. O concílio reviu isto, né? E o sacramento da unção dos enfermos é chamado sacramento da cura. Por quê? Ou ele nos prepara para a cura total, que é a nossa vida na eternidade diante de Deus, ou ele também nos dá a cura física, como já vimos muitos casos acontecer aí. A igreja exigia dos batizados, como que surgiu isso, né? Vamos ver. A igreja exigia dos batizados uma verdadeira vida de santidade, pois se sentia a comunhão dos santos. A graça batismal não podia ser violada pelo pecado, havendo grande severidade com os pecadores. Então você tinha 2 problemas aqui na comunidade primitiva. Primeiro, os cristãos se perguntavam, a igreja podia readmitir pecadores? Se você era batizado e pecava, pecado grave,
você era excluído da comunidade, não podia mais ir. Então a pergunta era, a igreja podia readmitir pecadores? E a partir disso, uma segunda pergunta, a igreja pode repetir a absolvição? Né? Você não tinha uma teologia pronta sobre esse sacramento. Para o primeiro problema, não teve muitas dificuldades para resolver. A igreja recebeu esse poder de Cristo, como nós já vimos aí no texto bíblico. Mas para o segundo problema, você podia repetir a absolvição, a controvérsia foi muito grande e dolorosa. Alguns achavam que os réus de pecados graves como idolatria, assassinato, apostasia é negar a fé, adultério, não podiam ser perdoados pela igreja, e assim agiam em suas igrejas. Então tinha as comunidades que esses pecados não eram perdoados. Você é batizado, cometeu adultério, fora. Né? Cometeu um assassinato, fora. Adultério, fora. Né? Outras comunidades já eram mais brandas. Né? Outros pensavam que a igreja podia conceder o perdão apenas uma vez. Havia a tendência do rigor, isto é, de manter a visibilidade de uma igreja somente santa. E assim foi nos 4 primeiros séculos, onde os considerados pecados graves recebia do bispo, não era do padre não, uma penitência rigorosa, que consistia em jejuns prolongados, peregrinações, ficar na porta da igreja pedindo perdão a todos que entravam, já pensou? O diácono pecou, ficar na porta da igreja pedindo perdão para o povo, porque os seus pecados, publicamente, né? Era assim que funcionava. Cumpridas a penitência, o fiel procurava o bispo e este lhe impunha as mãos, dando absolvição, sendo assim reconciliado com a comunidade. Você não era, confessava e era absolvido. Você confessava, recebia a penitência, que poderia demorar meses, semanas, ano, conforme o pecado, terminou a penitência, aí você ia lá, o bispo dava absolvição. Né? Pensou fazer assim hoje? Finalmente, após muitas controvérsias, prevaleceu a doutrina dos bispos, que pegou dos apóstolos, né? Segundo a qual a igreja é uma mãe que acolhe em seu seio todos os seus filhos. A esse respeito, temos aí o ensinamento belíssimo do Papa Francisco, que fala a igreja é a mãe da misericórdia, e ela deve acolher, afagar em seu colo os filhos feridos, os filhos machucados. E esse sacramento da penitência é precisamente aquele que nos dá a cura que nós precisamos para os nossos pecados. Então, confessar-se sempre. Tem muita gente que tem medo da confissão. Confessar sempre. Tá? Porque o sacramento da penitência nos coloca diante do amor, né, da ternura do Deus que nos perdoa. Isso é maravilhoso. Nós vamos ficar por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser.